Olá pessoal, vamos corrigir e comentar agora a questão número 3, cobrada na UBMEP 2010, segunda fase nível 3. Trata-se de uma questão envolvendo geometria plana, especificamente semelhança de triângulos e o teorema de Pitágoras. A figura ilustra o funcionamento de uma porta de garagem representada pelo segmento XY. Ao mover o ponto X, o ponto A desliza por um trilho vertical representado pelo segmento BD. Algumas das medidas na figura são AC igual a BC, que é igual a CY, que é igual a 0,5 metros, e AX, 1 metro. Item A. Na figura, o ponto X está a 0,2 metros do trilho BD. Qual é a distância de C ao trilho? Sugiro que você pause o vídeo, tente solucionar esse item A e, na sequência, faça a comparação com a proposta de solução que eu apresento a partir de agora. O item A pergunta qual é a distância de C até o trilho. Obviamente, teremos aqui um ângulo reto. Vamos marcar esse ponto, por exemplo, de ponto E. Sabemos que de C até A, ou de A até C, é 0,5 metros, mas não sabemos a medida de E até A. Mas não vamos precisar dessa medida. O que a gente vai precisar aqui é apenas identificar se realmente esses dois triângulos, triângulo A, vou chamar esse ponto aqui, por exemplo, de F, que aí eu vou ter a distância de X até F, também formando 90 graus. Então, identificar se realmente o triângulo AFX ele é semelhante ao triângulo AEC. Então, aqui sabemos que o ângulo é reto. Então, um ângulo, nós já sabemos que eles são iguais nos dois triângulos. Precisamos de um segundo ângulo. E a gente vai verificar que este ângulo, que é o ângulo XAF, ele é igual ao ângulo CAE. São chamados ângulos opostos pelo vértice. Se eles são opostos pelo vértice, eles são iguais. E aí, por consequência, o ângulo que sobrou aqui no triângulo FXA é exatamente igual a esse aqui do triângulo CAE, o ângulo é CA. Conclusão, se dois triângulos têm dois ângulos iguais, obviamente o terceiro será igual. Nós temos aqui então dois triângulos semelhantes. O triângulo ACE, ele é semelhante ao triângulo AFX, pelo critério ângulo-ângulo. Mas já vimos que o terceiro ângulo também será igual. Nós sabemos que a medida de A até X vale 1 metro. A distância de X até F, que é a distância de X ao trilho, foi dado na questão 0,2 metros. Com isso a gente obtém as relações da razão entre esses segmentos homólogos da seguinte forma. CE, já que os triângulos são semelhantes, CE está oposto a esse ângulo colorido de azul. Vou pegar agora o que está oposto ao triângulo AXF, que está oposto a esse ângulo de azul, que é 0,2. Assim como, já peguei CE, agora eu vou pegar AC. AC vai ser 0,5 metros. O AC é a hipotenusa desse triângulo, está oposto a 90 graus. Eu vou pegar agora 1 metro, que também está oposto aqui a 90 graus, do triângulo AXF. E aí a gente pode multiplicar toda a equação por 0,2 ou passar esse 0,2 para lá dividindo, já que 0,5 por 1 é 0,5. E aí então CE vai ser igual a CE dividido por 0,2 vezes 0,2 fica só CE. 0,5 vezes 0,2 vai dar 0,1 metros. Já é a resposta para o item A. Obviamente poderíamos pensar na transformação para centímetros. CE, basta multiplicar por 100, 10
centímetros. Ok? Item B. Mostre que a altura do ponto Y com relação ao chão não se altera com o movimento da porta. Sugiro que você pause o vídeo, tente solucionar esse item B e, na sequência, faça a comparação com a proposta de solução que eu apresento a partir de agora. Precisamos mostrar que esse Y vai estar sempre à mesma distância aqui do chão, independente quando eu faço aqui modificações no ponto X. Vamos pensar primeiramente no triângulo DCA. Esse triângulo é um triângulo isósceles. Por que ele é um triângulo isósceles? Porque na questão ele menciona que AC é igual a BC, que é igual a 0,5 metros. Se essa medida é igual a essa medida, podemos verificar que este ângulo é também igual a este ângulo. Vamos chamá-lo de, por exemplo, alfa. Então, isso permite concluir que o triângulo ABC ele é isósceles. Ok? De novo a ideia. Se o segmento CA é igual a BC, o triângulo ABC é isósceles, portanto os ângulos da base, que a base vai ser AB, são iguais. Vamos olhar agora para o triângulo YBC. YBC, esse também é um triângulo isósceles. E por que ele é um triângulo isósceles? Veja, porque AC é igual a BC, que é igual a CY. Então, se BC é igual a CY, que também é 0,5 metros, o triângulo BCY, ele é também isósceles. Com isso, se esse triângulo é isósceles, que a base é BY, este ângulo aqui da base vai ser igual a este ângulo, vou chamá-lo de, por exemplo, beta. Muito bem. Agora vamos pensar no triângulo YDA, ou seja, juntando esses dois triângulos. Nesse triângulo ABY ou YBA, tanto faz, a gente sabe que a soma dos ângulos internos desse triângulo é 180. Então eu vou somar alfa mais beta, mais esse ângulo todo, que é a soma de alfa mais beta, ou beta mais alfa. Na geometria euclidiana, a soma desses ângulos internos resulta em 180 graus. Alfa mais alfa, 2 vezes alfa, mais beta 2 vezes beta, igual a 180 graus. Posso dividir toda a equação por 2, ou multiplicar por meio. Significa que alfa mais beta é 90 graus. 2 dividido por 2 é 1, 2 dividido por 2 é 1, 180 por 2, 90. Então nós temos que o ângulo YBA é um ângulo reto. Mas ainda não justificamos que essa altura vai ser sempre a mesma, independente da mudança na posição do X. Então essa justificativa a gente vai fazer aproveitando que esse ângulo de fato é um ângulo reto. E mais do que isso, ele é um ângulo reto para qualquer valor de alfa e qualquer valor de beta. Ou seja, para qualquer movimentação que eu faço aqui no X, como eu não coloquei valores numéricos, eu generalizei, para qualquer valor de alfa, se eu, por exemplo, aumento aqui esse X, eu vou obviamente aumentar esse valor de alfa, mas independente dos valores de alfa e beta, esse ângulo vai ser sempre 90 graus. Com isso a gente pode pensar o seguinte, vamos pensar aqui então no chão, aqui teremos o trilho, e vou desenhar, por exemplo, aqui, uma reta qualquer, uma reta paralela ao chão, e a gente sabe que este ponto B, ele é um ponto fixo, ele não se movimenta
Independente se eu modifico aqui a posição do x, o ponto B vai ser sempre fixo, o ponto D também um ponto fixo. Os outros pontos, x, a, c e y, são pontos variáveis. Então a gente vai primeiro desenhar aqui essa mesma configuração que a gente já tem com o y aqui. Então, tendo o y aqui, a gente tem o portão nessa situação. Obviamente não vamos desenhar totalmente em escala. Aqui vai ter os dois triângulos isósceles. Está aqui então o ponto C, o ponto A e o ponto X. Vou fazer um desenho, mas depois vou apagar. Veja só, será que existe alguma possibilidade do Y agora, com a movimentação do X, ficar, por exemplo, abaixo dessa reta? Isso não será possível por que motivos? Porque a gente já sabe que o ângulo desta reta com o trilho é um ângulo reto. E quando eu desenho, por exemplo, esse ponto, estou imaginando que o Y vai ficar aqui quando eu modificar esse X. Eu vou ter que esse ângulo vai ser menor do que 90 graus, porque o ponto B é fixo e o trilho é fixo. O ângulo sendo menor que 90 graus não é possível. Se eu desenho, por exemplo, o ponto Y acima dessa reta, obviamente eu teria que baixar o X, será que o Y fica numa posição acima? Também não, porque aí quando eu vejo a situação do Y até o ponto B, vai ter um ângulo maior que 90 graus. Então, a conclusão que a gente tem é que, de fato, o ponto Y só consegue se mover nessa reta pontilhada, independente da modificação do ponto X. E aí a gente pode até fazer outros desenhos, por exemplo, colocar, por exemplo, o X aqui. Vamos chamar de X'. Eu modifiquei o X para cá, e aí o Y ele vem para cá. Vamos só desenhar para mostrar que, de fato, isso ocorreu. Mas quando eu, por exemplo, baixar esse X, um pouquinho à esquerda e um pouco abaixo, o que a gente vai ter aqui é que o ponto A agora vai ficar um pouco acima. Obviamente eu não estou desenhando aqui em escala. Esse ponto, por exemplo, vai ser o A'. Aqui, por exemplo, eu vou ter que desenhar os dois triângulos isósceles, eles vão sempre existir aqui. Esse ponto, portanto, vai ser C'. Muito bem. Eu posso também pensar no ponto Y, vou chamar aqui, por exemplo, de Y, duas linhas. E aí eu vou desenhar agora uma situação com o X mais acima, fazendo um desenho aqui só para a gente organizar. É óbvio que eu vou ter que levar ele um pouco para lá, mas aqui já está dando para visualizar. Óbvio que está com os tamanhos não na mesma proporção. Aqui eu vou chamar de X duas linhas. Esse ponto aqui vai ser o A duas linhas. E é óbvio que eu também vou ter os dois triângulos isósceles. Nesse ponto será o C. Obviamente que esse C ali, só para garantir a organização aqui dos pontos. Eu estou diante agora desse ponto C duas linhas. Vou voltar com o C, que é aqui. E a conclusão vai ser essa. O ponto X, ele só pode deslocar nessa reta à medida que o X vai sendo modificado. Portanto, essa distância que a gente acabou de verificar daqui até o chão vai ser sempre H. E a gente até pode explorar ainda mais o valor desse H. Qual deve ser de fato o valor desse H? O valor desse H vai ser o seguinte: quando o Y tiver de fato nesse ponto B coincidir,
o que vai acontecer é que o portão vai ficar completamente fechado. Aqui vai ser, por exemplo, o ponto A. Vou chamar, por exemplo, de A, 3 linhas. A, 3 linhas. E aqui vai ser o ponto Y, 3 linhas. E veja, vai ser de fato o tamanho do portão. Aqui é 1 metro, aqui é 1 metro, no de vermelho. Aqui é 1 metro, aqui 1 metro. 1 metro e 1 metro, enfim. A gente vai ter sempre que essa altura será exatamente 2 metros e uma altura constante, independente das modificações que forem realizadas no ponto X. Ok? Item C. Se o para-choque de um carro tem altura 0,4 metros, qual deve ser a distância mínima entre o trilho e o para-choque para que ele não seja atingido ao abrir a porta? Sugiro que você pause o vídeo, tente solucionar esse item C e na sequência faça a comparação com a proposta de solução que eu apresento a partir de agora. Veja que o para-choque do carro está aqui e a distância do para-choque até o chão é 0,4 metros. Vamos pegar aqui agora o triângulo AX e esse ponto F. Vamos marcar aqui como sendo o ponto F. Obviamente aqui um ângulo reto. E vamos pegar o triângulo YBA. Temos aqui também esse ângulo reto. E esses dois triângulos, eles são congruentes. No item A e B, a gente viu que esse triângulo era semelhante a esse CEA. Agora eu estou com dois triângulos congruentes. E por que esses dois triângulos são congruentes? Veja só, posso escrever que o triângulo ABY, ele é congruente ao triângulo AXF. Qual vai ser o critério de congruência? Esse ângulo ele é de 90 graus, igual a esse ângulo. Esse ângulo que a gente já viu no item anterior, ele é exatamente igual a esse ângulo, ângulos opostos pelo vértice. E qual vai ser o lado comum que eles, desculpa, o lado igual que ele vai ter, que esses dois vão ter? Esse lado XA é exatamente igual a YA. Então vamos escrever isso para ficar completa a nossa solução. Sabemos que o ângulo, o triângulo ABY, então vamos pegar aqui o ângulo YBA. YBA é igual a XFA. XFA é um ângulo reto. Temos que o ângulo XAF, vamos começar por esse aqui, YAB é igual a XAF, são ângulos opostos pelo vértice. E por fim, o segmento ou lado AY é igual a AX. É igual a AX porque essa medida vale 1 metro. Aqui, até aqui o ponto C vale 0,5, depois mais 0,5, fazendo com que toda essa medida seja 1 metro. Então, o triângulo ABY é congruente ao triângulo AXF pelo critério ângulo, lado, mas a gente sempre coloca lado primeiro. Lado, ângulo, ângulo oposto. Então, lado, ângulo oposto ao lado que eu iniciei. Porque este lado é igual a este ângulo é igual a este e este ângulo reto é igual a esse. Com isso, a gente já tem que aqui é 0,4 e a gente já sabe que a altura
daquela reta que a gente fez no item anterior até o chão vale 2 metros, significa que faltam 1,6 metros para a distância de B até F. 1,6 mais 0,4 vai dar 2 metros. Então, sabemos que AB vai ser igual a AF por conta do triângulo BABY ser congruente a AXF. Então, a gente sabe que essa medida é exatamente igual a essa e ela vai ser 0,8 metros. Aqui 0,8 metros. Já temos aqui de B até F 1,6 mais 0,4. Representamos aqui então a distância total, 2 metros. Mas para descobrir a distância de X até F, que é a distância do para-choque do carro até o trilho, a gente aplica o teorema de Pitágoras no triângulo AXF. Aplicando aqui o teorema de Pitágoras, teremos hipotenusa 1 ao quadrado é igual a 0,8 ao quadrado mais XF ao quadrado. Portanto, 0,8 ao quadrado é 0,64 mais XF ao quadrado. Posso subtrair 0,64 dos dois membros da equação ou passar o 0,64 para lá subtraindo, que é 0,36 igual a XF ao quadrado. Extraindo a raiz agora dos dois membros, né? Sabemos que XF é um número positivo, então XF, já que é uma medida, vai ser a raiz quadrada de 0,36, que é 0,6 metros. Ou podemos também colocar 60 centímetros. Esse é o resultado do item C. Posso também pensar em XF igual a 60 centímetros. Então, foi feita aí a organização ampla, né? Não precisaríamos escrever isso tudo, mas eu fiz questão para a gente enriquecer os nossos conhecimentos, mostrando que de fato esses triângulos são congruentes, porque você poderia simplesmente aplicar o teorema de Pitágoras de forma direta, descobrindo que aqui é 2 metros e esse lado é igual a esse, mas como que você descobre que esse lado é igual a esse? Como é que você justifica para o corretor da prova? Você justifica pela congruência de triângulos, ok? Finalizamos, portanto, essa questão. Espero ter contribuído. Um forte abraço a todos.